Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai direto ao ponto com um tema super importante para quem empreende aí no Brasil. Vamos falar sobre a nova instrução normativa número 2264, que foi publicado este ano pela Receita Federal. Essa normativa, ela mexe com PIS e COFINS e, claro, pode abrir espaço para recuperação de valores que eventualmente foram pagos a mais. Para explicar esse tema tão importante e necessário na sua empresa, a gente trouxe o Márcio, que é o nosso tributarista, especialista em planejamento tributário nacional, para desvendar todo esse novelo aí dessa instrução normativa. Diz aí, Márcio, o que significa exatamente na prática essa eventual economia ou recuperação de crédito que a gente pode adquirir aí, vocês empresários brasileiros no Brasil, com isso aí na prática? Evane, esse assunto eu adoro. PIS e COFINS. São duas contribuições sociais que elas incidem diretamente no faturamento da empresa. A empresa emitiu nota fiscal, vai pagar PIS e COFINS, mas no lucro real impera o sistema de caixa, onde eu vou pagar só aquilo que eu tive lucro. É muito mais interessante, mas desde que eu possa compreender as minhas despesas. Há muitos anos eu venho falando que diversas despesas eram cabíveis para fazer crédito de PIS e COFINS. No entanto, como a lei nunca foi clara quanto a insumos, sempre houve uma discussão muito severa entre nós, advogados, contadores, empresários, que ficavam com dúvida. Mas essa instrução normativa, além dela atualizar 2121 de 2022, ela ainda faz o quê? Ela resolve escrever, colocar mesmo a ampliação desses créditos. Nós já tínhamos um julgado muito interessante do STJ que dizia que tudo aquilo que é imprescindível e necessário para colocar o produto ou serviço na mão do meu cliente, do meu consumidor, é passível de crédito de PIS e COFINS. Mas ficava vago, porque às vezes a própria Receita Federal não concordava e glosava. E os empresários tinham medo, contadores também. A gente entende. Mas agora eles resolveram ampliar, colocar no papel. Claro, eles estão pensando também na reforma tributária, isso é óbvio. Então, facilita agora para o empresário a ter uma estratégia melhor. Por quê? Por exemplo, empresa de e-commerce. Muitas das vezes a empresa do e-commerce ela é lucro real, mas ela não consegue demonstrar despesas. Por quê? Despesas até então com marketplace, despesa com marketing. Muitos tinham medo de tomar crédito, embora a gente falando que era embasado tomar crédito sim por causa da decisão do STJ. Com essa instrução normativa acabou as dúvidas. A pessoa pode tomar crédito, então a empresa de e-commerce é muito mais vantajoso. Claro que tem que ver empresa por empresa, mas está no lucro real e ainda tem o benefício fiscal reduzindo o ICMS. Fica fantástico. Por exemplo, em indústrias, por exemplo, ou empresas que prestam serviço de assistência técnica, tem que fazer manutenção de máquinas. Imagina aqueles líquidos que são necessários para aumentar a viscosidade da máquina, para poder resfriar muitas das vezes os elementos cortantes. Tudo isso é passível de crédito e até então as empresas tinham medo de tomar crédito, mas era uma despesa que tinha que fazer. Então, manutenção de máquinas e equipamentos, softwares, claro que vai depender do KNAI. Lembra, tudo que é imprescindível e necessário. Então, é uma excelente oportunidade para que as empresas possam crescer agora e pagar menos impostos no lucro real, reduzindo PIS e COFINS, que com certeza é um grande calcanhar de Aquiles de muitas empresas, não tenha dúvida disso. Olha, bem interessante, Márcio. Importante o empresário saber disso, mas eu ainda insisto, mesmo com essa ampliação, vamos falar a verdade? O empresário brasileiro, ainda assim, ele continua tendo que lidar com uma carga tributária altíssima, carga indireta, e também está sujeito aí aos desmandes do governo o tempo inteiro, ok? Ele tem alguns direitos eventualmente, mas tem que entrar na justiça, tem que brigar por eles, eventualmente ganha, eventualmente não. E, na verdade, Márcio, é que aqui nos Emirados Árabes o cenário ele é outro. Não existe PIS e COFINS. Então, essa normativa, por exemplo, aqui não teria nem razão de ser. Não há sequer discussão sobre o que é insumo, o que gera crédito, o que não gera crédito. Simplesmente
porque aqui esses tributos não existem. Eu não poderia deixar de comentar isso. A notícia é boa, sim, mas para quem está aqui em Dubai, ela é totalmente inócua. Por quê? Enquanto aí no Brasil você precisa revisar anos de tributos pagos a mais, em Dubai você já começa com eficiência tributária desde o primeiro contrato. Mas, enfim, voltando aí para o Brasil, quem não aproveitou esses créditos até agora pode recuperar o que foi pago a mais. Afinal, essa é a realidade que vocês vivem aí. Então, Márcio, como é que a gente faz isso? Vânia, eu até considero que pode sim. Você pode vir buscar os últimos 5 anos devido a essa instrução normativa. Porém, ela deve ser feita de forma judicial para evitar que a Receita Federal possa glosar caso seja feito direto na contabilidade. Então, o extemporâneo, que seria os últimos 5 anos, eu recomendo que se faça uma discussão judicial, tá? Através de um mandato de segurança, é a peça mais cabível para isso, e lá exponha os fatos, faça uma tabela muito direitinho, exponha os produtos que não foi tomado crédito, e em base com a instrução normativa, em base com o KNAI, em base com o tipo societário da empresa, em base com o ramo de atividade, em base com documentos, em base com acordos coletivos, em base com contratos, notas fiscais emitidas. Para quê? Para que a empresa possa estar legalizada e evitar que qualquer dano colateral possa acontecer. A gente, quando vai solicitar um crédito extemporâneo, a gente sempre tenta fazer da forma mais segura possível. Tenta não, faz da forma mais segura possível. Porque a gente usa a nossa expertise através de quê? Uma decisão judicial é muito mais tranquila do que uma situação administrativa. A situação administrativa ela pode ser mudada a qualquer momento. A judicial já é mais difícil, porque eu tenho a sentença transitada dentro do gado. Perfeito, mas eu acho que o pessoal vai entender muito melhor, Márcio, se você der exemplos práticos de como estão esses créditos. Por exemplo, comércio, indústria. Vai na prática aí, Márcio. Claro, Vânia. Vamos aos bons exemplos mais práticos. Por exemplo, varejista e atacadista. Já se sabe que essas empresas, por sua atividade, para que ela possa acessar novos clientes e aumentar a base dela, precisa de marketing. E hoje nós temos o marketing digital. E também temos que impulsionar esse marketing digital. Então, se paga para ter o marketing. O marketing hoje eu posso descontar PIS e COFINS. Um exemplo que eu dei no início, a questão do e-commerce. Eu posso descontar aquele aluguel que os marketplaces, por exemplo, fazem, como a Amazon, Mercado Livre, Shopee, dentre outros, cobram muitas das vezes marketing também, dá disponibilidade de fazer o marketing na plataforma para aparecer mais fácil para o cliente ao invés de ficar na busca somente. Então, há um duplo gasto. Então tem o marketing lá da plataforma e também tem o aluguel da plataforma. Isso tudo pode ser deduzido na questão do PIS e da COFINS. Isso é ótimo para quem está online, para quem vende físico, porque tem esses gastos, né? A questão de, por exemplo, indústria. A indústria ela tem diversos gastos com insumos. Ela compra para transformar. Então, todos os insumos, frete, o gasto que gasta para poder levar esse insumo, seguro muitas das vezes. E muitas das vezes, como também comentei no início, o sindicato dessa empresa, os acordos coletivos, obrigam que a atividade X tenha um plano de saúde daquela forma que abranja a família, etc. Isso é um custo operacional da empresa. Por quê? Porque sem aquilo a empresa não vai conseguir operar, porque o sindicato vai paralisar as atividades. Então, ela, pela atividade e pelo sindicato que protege os empregados daquela atividade, ele é obrigado a dar aqueles benefícios. São benefícios que a gente pode estar tomando crédito. E na questão da prestação de serviço, por exemplo, uma empresa que vende internet, ela está no lucro real. Ela tem que disponibilizar cabos, ela tem que disponibilizar custo, muitas das vezes, com terceirizados, com carros, onde tem custo de manutenção, custo de combustível, tem uma série de despesas com empresas terceirizadas. Essas empresas terceirizadas, mão de obra,
todas elas dão crédito de PIS e COFINS. E carros que sejam, por exemplo, da própria empresa, o combustível, a manutenção dela também pode tomar crédito. Aluguéis para todos os tipos de empresas que eu acabei de falar, desde que esteja pessoa jurídica locando para pessoa jurídica, eu também posso tomar crédito do aluguel. Enfim, uma série de questões que me dão direito de tomar crédito, que muitas das vezes as empresas não estão utilizando por falta de conhecimento ou até por medo. Me pareceu fantástico. Aproveitem aí, empresários, para aproveitar esse crédito. Não durmam no ponto, não durmam de touca. Mas, para quem está pensando muito além dessa revisão e quer geralmente estruturar um negócio, um modelo de negócio tributário mais eficiente, com menos risco, Dubai, pessoal, Dubai, Emirados Árabes, entra como uma chave estratégica. Por quê? Simplesmente porque aqui você pode manter a sua operação no Brasil, mas usar uma empresa operando desde aqui, por exemplo, para contratos internacionais, para ativos digitais, para serviços de exportação ou consultoria global, por exemplo, e, claro, aproveitar essa tributação que aqui ela é flat, simplesmente apenas 9% sobre o lucro que exceder 375 mil dirhams. A gente está falando aí de até 100 mil dólares, 102 mil dólares de lucro anual, você fica isento, não paga imposto nenhum como a empresa, mas quando essa empresa exceder esses 102 mil dólares, que é 375 mil dirhams aqui, aí sim você começa a pagar 9% do que exceder o valor. Até 102 mil dólares, fica isento. Você não paga imposto nenhum. Não tem PIS, não tem COFINS, não tem ICMS, não tem ISS, nada, gente. Aqui, no máximo, tem IVA de 5% se você vender a sua mercadoria aqui dentro dos Emirados. Se você mantiver ela dentro de uma zona franca ou da zona franca para fora, não tem IVA. E ainda assim é 5%. Comparado com o que seria aí o acúmulo de ICMS, ISS, que vai dar 28,5% no Brasil, 5% é ridículo. Então, aqui, ou você não paga nada de imposto, ou paga bem pouquinho. Aí, no Brasil, você revisa, e aqui em Dubai, você simplesmente não precisa corrigir nada, porque você já começa tudo certinho. E é isso, pessoal. Esse episódio, ele mostra muito bem a diferença de mentalidade. Enquanto aí no Brasil a gente precisa ficar correndo atrás do prejuízo, aqui em Dubai o foco é prever, proteger e simplificar. Então, se você quer fazer aí a revisão tributária da sua empresa, ótimo. Isso é o que você deve fazer, é o passo certo. Mas, se você quer dar um salto muito maior do que esse, um salto estratégico, e operar num ambiente com regras claras e a carga infinitamente menor, aí sim vale a pena você conversar com a gente sobre como estruturar o seu modelo de negócio aqui nos Emirados Árabes. E aí, curtiu o conteúdo? Então, deixa o seu like, compartilha com todo mundo que precisa pagar menos impostos no Brasil, seu colega, a sua família, enfim, ou simplesmente compartilha, porque com certeza esses vídeos que a gente está fazendo, mostrando para vocês a economia tributária que você vai fazer desde aqui dos Emirados, não pode ficar só aí para você. Você precisa compartilhar e também se inscrever no nosso canal. A gente está começando isso aí com muita boa vontade para trazer para vocês informações super atualizadas, corretas, sem juridiquês, sem enganação. Então, por favor, se você quiser realmente saber como funciona trazer essa operação para cá, para você trabalhar com segurança, inteligência fiscal e financeira, o link aqui, ó, para falar com a gente, alguém do nosso time vai atender vocês e tá tudo aqui embaixo na descrição. Por enquanto é isso, até o próximo episódio. Obrigada, Márcio, por esse aporte de hoje. Fica com a gente, próxima semana vem muito mais coisas legais por aí.